Bom dia, crente! Começamos as nossas manhãs de sabedoria, estamos na nossa sexta-feira, terminando a nossa série Quem são os seus amigos? E nessa série a gente aprendeu sobre as esferas da amizade, que está baseado no livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Acredito que, como eu, essa série abençoou muito a sua vida, abriu muito seus olhos e foi um divisor de águas. E hoje nós vamos falar sobre a teoria das associações. Mas, terminando um pouquinho o que eu falei ontem sobre o silêncio, ele revela quem são as pessoas. Que eu decidi ver como que é essa amizade, porque é uma amizade importante para mim, eu decidi fazer em silêncio e eu quero ver qual que é a reação, qual que é a situação que nós vamos ficar quanto à amizade. Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar fazer silêncio, nós vamos precisar afastar, e isso, tudo que a gente aprendeu, a gente não somente colocar essas expectativas no outro, mas também olhar para dentro de nós e ver se a gente é uma boa amizade, se a gente é leal, se as pessoas contam um segredo para nós e nós guardamos, mesmo que às vezes nós não somos íntimos, às vezes nós não somos necessários, às vezes nós somos estratégicos, mas a pessoa conta um segredo e aí a gente vai espalhar, a gente vai falar, ou a gente vai ficar quieto e guardar. Isso mostra muito o nosso caráter. Quando eu decidi fazer silêncio com uma amizade, foi pra ver. Será que ela vai falar mal de mim? Será que ela vai ficar perguntando pros outros por que eu tô ali diferente? Porque eu tô... E até agora não. Tá na dela. Mas será que ela também vai procurar saber por que a gente se afastou? Por que a gente não tá mais sendo amigos? Amigos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não sei o que você decidiu na sua vida a partir do que nós aprendemos essa semana, mas eu queria ressaltar que, independente da ordem que você colocou os seus amigos, você precisa saber que não é pra você falar mal da outra pessoa que não é mais sua amiga, que você viu, tá bom? Que você viu, não, que você viu que ela realmente não era sua amiga. Não é pra você falar mal dela, não é pra você virar a cara, não é você, quando alguém vier falar mal dela, você falar mal junto. Não, isso é questão de educação, de ética, de prática de boa convivência, né? Muitos anos atrás tinha um problema na igreja, né? Aqueles que são da fé sabem. A pessoa de repente se desviou da fé. Aí todo mundo parava de olhar na cara dela, fingia que nem conhecia. Não é isso. Isso aí é falta de educação, isso é grosseria. Jesus não ensina isso. Talvez você não vai se associar mais com essa pessoa porque ela não tá indo mais pro caminho que você. Você não vai contar suas intimidades, você não vai pedir conselhos. Mas agora, cumprimentar, falar oi, tudo bem e tal, não tem mal nenhum. Tá bom? A gente não é pra falar mal das pessoas, não é pra tratar mal das pessoas, mas só transferir a posição. Talvez de amigo íntimo para necessário, ou às vezes de íntimo para estratégico, e assim vai. Uma das coisas, hoje, como o nosso tema é a teoria das associações, como que a gente vai se comportar, como que a gente vai escolher com quem que a gente se associa. Às vezes a gente tem amigos estratégicos na nossa vida que a gente vai precisar sair com eles, bater um papo, ter amizade, mas você precisa sempre olhar o que essa pessoa está representando na minha vida. Vamos lá. 4 anos atrás eu era muito envolvida com política. Eu tinha o meu eleito preferido lá e eu brigava por isso. E eu punha na internet a minha opinião. E eu entrava no post dos outros e brigava quem era contra. E isso acabou afastando as pessoas de mim, pessoas que eram contra o político que eu gostava. Mas também trouxe outras pessoas para próximo de mim, de pessoas que tinham a mesma opinião do que eu. Você precisa tomar cuidado com quais pessoas você se associam. Lembra que eu falei, acho que terça-feira, que a gente atrai as pessoas? Então,
como você se comporta, com quem você anda, as fotos que você põe nas redes sociais, quais ambientes você frequenta, mostra geralmente para qual futuro você está indo, com quem você está andando, quais são suas amizades. Geralmente, tá, gente? Não tô criando uma regra aqui. Tal pessoa torna. Eu tenho o meu time, aí tem o meu time rival. Tal pessoa torna o meu time rival, só por isso não vou sair com ela. Não, não é assim, tá? A gente. É claro que a gente precisa assumir riscos quando se trata de um amigo, seja qual for a esfera de amizade, mas você precisa entender com quem que você deve se associar. Eu ficar postando qual que é a minha opinião política lá na internet. Não tem nada a ver com a minha mensagem, eu não vou atrair, na verdade, às vezes eu vou repelir mais as pessoas do que eu quero atrair, então eu preciso me associar. Eu sei que andar com alguns tipos de pessoas também vai mais repelir as pessoas do que atrair elas para a mensagem que eu quero passar. Então, qual que é as pessoas que você está se associando? Quais as pessoas que você tá na sua vida? Quais pessoas que eu penso muito na rede social, né? Que a gente tem o costume de tirar foto e colocar, então eu vou estar sempre falando. Qual pessoa que você está tirando foto e colocando na rede social? Geralmente isso pode mostrar que é o futuro que você está buscando. É que nem eu falei ontem da minha viagem, do meu perfil social. Se eu tivesse ali postando o tempo todo foto com homens, foto em tais lugares, eu não estaria tentando atrair o tipo de marido que eu quero na minha vida. Então, minhas fotos ali, as minhas postagens é só sobre Deus, as minhas fotos, a maioria nas minhas viagens é só com a minha mãe. Então, eu tenho um cuidado quando eu me associo com as pessoas. Então, geralmente, eu tô sempre ali com as minhas amizades tentando ver. Peraí, essa pessoa é casada. Bom, então já é melhor eu andar com ela. Melhor, se eu postar foto, eu me sinto mais confortável postando foto com ela. Não tô falando só que casada presta e esse casado não presta, não, porque eu também sou solteira, tá, gente? Tem que entender. Então, se eu ando mais com gente casada, tá mostrando que eu quero com um futuro que é casamento. Às vezes eu tô andando com muita gente solteira que às vezes não querem um compromisso, tá? Que é um futuro de azaração. Eu tô mostrando que é isso. Por isso é importante você saber com qual pessoa você se associa. Um exemplo, jogadores de futebol são vistos em festas toda semana. São associados às mulheradas, bebedeiras e farra. Outros jogadores que não fazem isso, que nunca são flagrados nessa situação, mantêm publicamente a imagem de mocinho. Os lugares que você frequenta, as pessoas que você posta nas suas redes sociais, são associações. Pare de achar, esse é o mundo real, essa é a vida como ela é. Mas eu não acho isso. Tudo bem, você pode achar o que você quiser, mas a vida é assim. Então, se eu tô lá postando... Gente, é muito nítido. Engraçado, né? Eu postei foto esse dia com um amigo meu, um amigo da igreja, né? Ele solteiro. O que é a primeira coisa que as pessoas pensaram? Tá de paquera e tal. Pessoas assim, que não conhecem ele. Agora, as pessoas que já conhecem ele sabem que não tem nada. Mas as novas pessoas que estão na minha vida, que não sabem da vida dele, que ficaram pensando, seu namorado, sua coisa. Mas, o que eu fiz? Eu fiz uma associação, querendo ou não. Então, você querendo ou achando certo ou não, tem uma associação. Quem são as pessoas que você está postando foto? Às vezes, estão associando mesmo a vida que você quer ter, ok? Ou a vida que eu quero ter. Tem uma pessoa na Bíblia chamada José de Arimateia. Ele era um seguidor de longe de Jesus. Ele não queria se associar a Jesus. Por quê? Jesus, ele pregava uma coisa que ele até achava bonito, mas ele não concordava. Então, ele seguia de longe a Jesus, mas não se associava, não era visto com ele. É igual Nicodemos, talvez suas reuniões eram de noite com Jesus, tudo porque ele não queria associar a sua imagem dele a Jesus. Ele temia ser visto em público como Nazareno. Ele tinha medo de associar as imagens. Mas, quando Jesus morreu, José de Arimateia tinha influência e amor suficiente
para dar algo que Jesus precisava. Ele não era um amigo íntimo, mas foi estratégico na vida de Jesus Cristo e, inclusive, entrou para a história pelo que fez a Jesus. Ele foi lá e comprou um túmulo para Jesus. Às vezes não é seu amigo íntimo que vai te ajudar numa hora que mais precisa, é um amigo estratégico. Por isso que eu falei, às vezes eu não quero me associar com as pessoas, mas numa hora que ela precisar, eu vou ajudar, eu vou estar ali. Às vezes outra pessoa não vai querer se associar comigo, mas na hora que eu precisar, ela vai ali e vai me ajudar. E José de Arimateia comprou um túmulo para Jesus, onde que ele poderia ter sido posto o corpo dele ali. Ele não se associou em Jesus, mas na hora que Jesus precisou, ele estava ali. Por isso que eu digo, não dá pra gente bloquear as pessoas, fingir que não é mais amigo, não, blá, blá, blá. Não, a gente precisa das pessoas. Agora reparem, gente, que tem gente que é seu amigo mesmo, mas ainda não pode se associar com você publicamente a você, pois não está disposto a assumir um lado. Isso não quer dizer que a pessoa é uma falsa, ou você seja uma falsa por não querer se associar, mas pessoas levam tempo para calcular os prejuízos de associar a sua imagem a quem lhe faria perder algo no mundo real. Entenda, nós precisamos de pessoas. Pessoas são bens preciosos, mas nós precisamos aprender a lidar com elas para não criar expectativas, para não nos frustrar, porque há uma guerra sendo feita contra a nossa alma e soldado ferido não consegue fazer guerra. E se a gente pode andar nessa terra com menos problema, com menos frustrações, com menos decepções, a gente vai aprender a fazer isso dar certo. Por isso que foi tão importante, que é tão importante a gente saber classificar as nossas teorias de amizade. Só um exemplo aqui que eu lembrei, que eu esqueci. Eu tenho uma autoridade que ela é minha amiga na minha vida. E aí a gente tem uma coisa bem difícil, que é conciliar a amizade com ela ser autoridade na minha vida. Por quê? Às vezes eu vejo alguma coisa errada, eu vou falar de mim. Às vezes eu vejo uma coisa errada, às vezes eu vejo uma coisa que, não acho certo que ela falou ou fez, mas eu não posso ir lá e falar pra ela, porque é uma autoridade na minha vida, porque eu tenho que saber um limite. Então, tem outros tipos também que a gente precisa ter a sabedoria de saber como lidar. Só porque ela é minha amiga, só porque ela senta na minha mesa, eu não vou lá e vou falar qualquer coisa pra ela. Eu não vou lá e vou abrir o meu coração pra ela. Sim, ela é minha amiga, talvez num outro âmbito, mas continua sendo a minha autoridade. Igual um exemplo da minha mãe, de um pai e de uma mãe. Minha mãe, por exemplo, é minha amiga, tal, mas eu não posso falar de qualquer jeito com ela. Por quê? Porque por mais que ela conheça o meu coração, tem coisas que não dá pra eu falar ou pra eu fazer, que ela é uma autoridade na minha vida. E assim a gente vai aprendendo a cada parte da nossa vida, em cada função, a gente dividindo as características, a gente dividindo as funções mesmo, pra gente ter menos dores e menos frustrações. Terminamos a nossa série, mais uma série, graças a Deus. Eu agradeço você por estar acompanhando e estar assistindo. Que Deus abençoe sua vida, seu final de semana. E lembre-se, pessoas são bens preciosos. Jesus morreu por elas. Apesar de nós colocar elas nas suas devidas funções, nós vamos amá-las e servi-las. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe a sua vida.